Bible Immersion, né? Hoje é o dia 2. Na semana passada nós conversamos sobre algumas coisas, nós vamos relembrar. Eu falei para vocês que os ensinamentos de Jesus, nós iríamos estudar os ensinamentos que Jesus deixou aqui na Terra, enquanto ele estava aqui na Terra, né? E esses ensinamentos, eles estão por toda a Bíblia, claro, mas em Mateus, especificamente, é ele falando. Por onde ele ensinava o povo, utilizando as Escrituras. Então, o ensinamento dele pregando, não por meio de alguém, né? Nas outras cartas, Paulo pregava, João escrevia e tal, sobre a perspectiva que eles tinham de ter vivido com Jesus, dos ensinamentos que eles receberam de Jesus. Mas Mateus é Jesus o próprio falando alguns ensinamentos específicos sobre a postura de um discípulo, certo? Nós começamos assim semana passada. Qual é a postura de um discípulo? E nós vimos que a postura de um discípulo circundava um caminho, né? Jesus pregava sobre um caminho. E nesse caminho, a primeira coisa que um discípulo teria que fazer para assumir a postura de um discípulo era, primeiro, se arrepender, segundo, seguir e terceiro, ser bem-aventurado. Isso era o caminho de Jesus. Para seguir esse caminho, o ensinamento de Jesus era deixar as redes, lembra que nós conversamos sobre deixar as redes, sobre confiar inteiramente no Senhor, porque quem vive dessa forma, as bem-aventuranças são aparentes. Lembra que a lealdade, o discernimento, o bom senso, teria que andar como joias. Lembra que nós lemos em Provérbios? Seriam como joias, porque nós chegamos nos lugares e a gente prontamente consegue ver o que está diferente em algumas pessoas, e o cristão é da mesma forma. Quando o cristão ele chega em alguns lugares, ele participa dos ambientes, no trabalho, enfim, em outros lugares também, as bem-aventuranças são aparentes. As pessoas veem que são cristãos por quem a gente carrega, né? Por quem nós carregamos. As bem-aventuranças, quais eram mesmas, né? Era tratar com misericórdia, pois você seria tratado com misericórdia. É chorar e você será consolado por conta disso. É os pobres de espírito, porque tem a moralidade, os conscientes, né? Felizes os que são perseguidos, porque herdarão, terão a recompensa celestial. Então, as bem-aventuranças, elas são aparentes. O cristão ele tem facilidade em confiar em Deus, ele tem facilidade em deixar as redes, porque ele sabe que Deus, além de ser Senhor, lembra que nós conversamos também, Deus, além de ser Senhor, ele é Pai, então nós confiamos no que ele tem para nós e temos facilidade em deixar as redes. Nós não temos facilidade porque nós queremos o controle, lembra? Nós queremos pegar o controle para nós, mas o Senhor, ele tem nos ensinado a colocar o controle nas mãos dele. E assim nós veremos as bem-aventuranças, né? Também estudamos sobre obedecer e ensinar, que é importante. A influência que nós temos sobre um ao outro, né? Nós somos obedientes a Deus, mas com a nossa obediência, nós acabamos ensinando outras pessoas, mesmo sem pretensão nenhuma. Mesmo que a gente não tenha a intenção de passar o outro. A vida é de relacionamento. Aonde você estiver, você influencia. Não importa quem você seja, não importa se você não tem pretensão de fazer isso. Porque a vida é assim. Um, dois, três, é influenciado por você. Até quem mora com você, né? O seu pai, sua mãe, o seu filho, um amigo. Nós influenciamos e nós precisamos entender a responsabilidade nisso, a responsabilidade como cristão sobre isso, né? Então, revisando, foi isso que nós aprendemos, né? E nós mergulhamos na semana passada sobre adotar a postura de um discípulo do Senhor, o que é ser cristão, porque o discipulado é isso. O discipulado é formar discípulos, né? Então, nós estamos aqui nos formando e nos entendendo como discípulos do Senhor. Discípulos são aqueles que seguem alguém, né? Se nós seguimos a Cristo, nós somos cristãos, logo seguimos a Cristo e precisamos viver de acordo com o que nós aceitamos.
quando a gente aceita Jesus na igreja, né? Tem gente que está no ministério infantil, desde novo, ou tem gente que já nasceu no berço da igreja, enfim. Quando nós aceitamos Jesus, o pastor lá em cima, ele não fala assim, você vai ter que fazer isso, isso, isso para seguir Jesus. Não, até porque Jesus, ele prega, né? Vinde a mim. Estás mesmo. Venha como estás. Então, nós vamos. Só que depois de recebê-lo, nós precisamos agir de acordo com o que nós recebemos. Porque nós precisamos legitimizar a nossa fé. Legitimizar, que nem Tiago diz, né? E nós conversamos. A fé sem obras é morta. Não que você seja salvo pelas obras. Não, você não é. Você é salvo mediante a sua fé em Cristo Jesus. Mas legitimiza a sua fé pelas obras, né? Não adianta você ser fé e agir totalmente de acordo com o que fora do que você acredita. Então, você acaba dando valor, né? Agregando o seu modo de viver, agrega a sua fé, né? Enriquece os seus dias. Então, como os discípulos do Senhor, nós precisamos ter isso bem esclarecido e bem entendido. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, antes de passarmos para o próximo slide. Vocês têm total liberdade de desligar o microfone, ou falar aí no chat, ou falar comigo, tá? É uma troca mesmo. Então, vão perguntando, vão falando, quer complementar alguma coisa, vocês são livres, fechou? Então é isso, gente. Essa é o maior porquê do cristão, né? O porquê nós estamos aqui, o que estamos fazendo e tal. Então, nós conversamos tudo isso na semana passada e nós vamos continuar esses ensinamentos de Jesus. O próximo ensinamento de Jesus, né? Nós estamos lendo o livro de Mateus. Lemos sobre os primeiros discípulos e agora nós vamos continuar. Nós paramos ser sal e luz e paramos em ser obedientes, né? E ensinar, que foi Mateus 5. Mateus 5 começa já o Sermão do Monte, e ele, aqui no Sermão do Monte ele começa a ensinar várias coisas. Então, nós estamos estudando sobre isso. Nós paramos ali no sal e na luz, né? Sobre obedecer e ensinar também. E aí nós vamos passar para a próxima. Jesus e a lei, né? Mateus 5, 17 a 20. Tá polêmica hoje. Caraca. Ali tá. Acho que não chegou a parte pior. Chega a parte pior. Mas tá da hora. Tá da hora. Deu assim, ó. Tremendo. Vai rolar. Vamos lá. Jesus e a lei. Veja bem. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés. Prestem atenção, tá? Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés. Jesus está dizendo isso. Ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Certo? Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá. Certo? Até que todas as coisas se cumprem. Se cumprem. Portanto, quem desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, ou seja, desobedecer, será considerado o menor no reino dos céus. Certo? Bom dia para quem está entrando, seja bem-vindo. Já entra aí no embalo. Que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado no reino dos céus. Eu os advirto. Jesus está falando, certo? A menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei, e os fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Nós paramos aí, no último discipulado, né, no último domingo. E nós falamos sobre obedecer e ensinar de uma forma, mas eu voltei nesse versículo, então nós não conversamos todos sobre toda a riqueza que ele traz, né?
Nós falamos sobre uma parte dele e hoje eu trouxe ele novamente porque ficou bom dia, Patrick. Estava sentindo falta já. Então, nós paramos e eu trouxe de novo porque tem mais uma coisa para entender sobre esse versículo e eu queria trazer. Jesus, ele se fez carne, eu coloquei aí, e provou a todos que é possível viver na terra cumprindo a lei. Jesus, ele veio e viveu uma vida perfeita. Ele viveu uma vida perfeita. E está provando para a gente, olha, eu estou aqui cumprindo a lei. Qual era a lei? A lei de Moisés, está escrito em Êxodo 20, né? E tem muitas leis, mas em suma, os 10 mandamentos está em Êxodo 20. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não usar o nome de Deus em vão, amar acima de todas as coisas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, não fazer ídolos. Bom dia, bom dia. Vão chegando e vão entrando aqui no embalo, tá? Então, Jesus, ele veio e cumpriu. E por que ele cumpria? Gente, porque ele lia. Ele lia a lei o tempo inteiro. Isso é extraordinário. Porque Jesus estando aqui, Jesus se fez carne. Jesus era Deus. E o verbo se fez carne. Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele é carne. Ele era 100% homem e 100% Deus. E mesmo assim, mesmo ele sabendo de todas as coisas, ele lia as escrituras, para você ver o quão importante é as escrituras. E eu coloquei aqui, ó. Jesus, ele lia e ensinava as escrituras em todo o tempo. Lembra que eu falei que eu quero a ajuda de vocês? Eu quero que alguém leia aí para mim. Lucas 4:17. Outra pessoa já vai abrindo em Lucas 20:41. Outra pessoa vai abrindo em Lucas 21:37. Eu estou em 21:17. Já para a pessoa abrir no outro. Quem já em 21:37 já pode ler, Maria. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Muito bem. Jesus, ele ensinava o quê? O tempo todo. Ele estava ensinando o tempo todo. Lê o próximo. Quem abriu aí? Eu estou em Lucas 4:7. 17, pode ler. Foi o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Pode ler. Próximo? Ou não? 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ao Senhor. Obrigada. Então, foi em pé o livro da lei e ele abriu e achou o que estava escrito. Isso que é Gabriel. Ele lia, gente. As escrituras estavam na ponta da língua do Senhor Jesus. E ele era Jesus. Quem pode ler o próximo? Lucas 20:41. Falta esse. Falei. Pode ler. 20:41, né? Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pode continuar. O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos em estrado para os teus pés. Olha só o que ele falou. Numa conversa de Jesus, ele falou. O salmista Davi diz no livro de Salmos, ele sabia a palavra. E ele ensinava o tempo todo, gente. Aqui eu escrevi assim, nós temos medo da Bíblia. A Bíblia é o nosso padrão. A Bíblia é a nossa lei. E Jesus, quando ele diz que ele nos libertou da lei e nos deu graça,
ele não tira a responsabilidade. Até Paulo fala em Romanos, né? Por acaso agora ele não vale nada? Muito pelo contrário, ele diz. Ele está dizendo que vocês não são mais condenados, vocês precisam seguir a lei. Porque vocês precisam viver de acordo com a sua fé. Se você não lê a Bíblia, gente, se Jesus tinha a Bíblia na ponta da língua, o que nós não tivermos? Jesus, ele mostrou para a gente no deserto que ele venceu o mal com o que estava escrito. Jesus, ele não se apartava da Bíblia. Ele não falava, eu sei de tudo e vou ensinar. Não, ele utilizava as escrituras. Naquela época não era a Bíblia, né? Era as escrituras de Isaías, que hoje. Do que foi escrito naquela época, né? Então, eu coloquei aqui, nós temos medo da Bíblia. Medo no sentido de falar sobre o que diz ela, sobre o que ela diz. Porque nós estamos vivendo num mundo o qual, se a gente falar da Bíblia, a gente pode ser processado, várias coisas, né? Mas nós não podemos ter medo da nossa fé, gente. Nós não podemos ter medo de que a Bíblia fala. Temos medo da Bíblia, ou de falar o que está escrito nela, ou nem a lemos. Tem gente que não lê a Bíblia. Jesus nos mostrou que venceu o mal com o que estava escrito. Veja, como cristão, a Bíblia precisa estar no ponto mais alto da sua vida. Senão, você só está enganando a si mesmo. Se você não lê a Bíblia, o meu tá falando sobre isso comigo, né? Ele conversa muito sobre falsa conversão. Falsa conversão é quando as pessoas oferecem um evangelho a você que não existe. Um evangelho de coroa e não de cruz. Um evangelho que não existe mesmo. E a pessoa se converte achando que é aquilo e vive de uma forma que não é para viver. Porque acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Leia a Bíblia, conheça a si mesmo. Você não pode, como discípulo do Senhor mesmo. Se você quer se tornar discípulo, você precisa entender o que o maior sacerdote, o sumo sacerdote diz que é que você segue. Se você viver o cristianismo só pelo que você ouve, você pode viver um cristianismo que não existe. Você precisa ter relacionamento e intimidade. Você vai ensinar a si mesmo. Olha só o que está escrito em Tiago 1:22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Nós estamos vivendo, de vez em quando, né, a gente vive um engano, porque a gente é cristão, e a Bíblia, ela não está muito importante, a gente só lê ali no culto. Não é para ler só no culto. Nós precisamos ter um convívio diário com a Bíblia. Jesus era próximo da Escritura e ele cumpria. Nós precisamos cumprir o que a Escritura diz. O que a Escritura diz? Vocês sabem? Será que eu sei? Como eu posso aprender? Lendo. Algumas pessoas sempre me falavam assim. Tem até uma pessoa aqui que a gente conversava sobre isso. Eu não sei como ler a Bíblia. Eu leio, mas ou eu sinto sono, ou eu tenho alguma coisa assim que eu não entendo muito bem. Leia até você entender. Não desista. Desista. Convide o Espírito Santo. Você vai ler, vai falar assim, Senhor, eu só vou me levantar, que nem Jacó. Jacó não agarrou a e falou assim, eu não sei aqui até que você me abençoe. Pois bem. Pegue a Bíblia e diz, Senhor, eu não irei sair daqui até que o Senhor me ensine o que é preciso que eu saiba. E aí levantou a mão. Pode falar. Tá me ouvindo? Fala, Nath. Eu não entendia. E aí eu achei, dentro de um devocional, até britânico, uma regrinha que eles chamam de louvor. E aí, lá ensina perguntas que você tem que fazer para o texto, para você ir respondendo aquelas perguntas do que você leu, e aí você vai começando
a desmistificar, a destrinchar aquele texto. Se você quiser, depois eu posso te contar, e aí você compartilha com o pessoal. Nossa, claro que sim. Como que você aplicaria? Ele faz várias perguntas dentro do texto que você leu. Então, ele é válido para estar aplicando aquelas perguntas. Ela nos ajuda, ela nos auxilia, né? A direção, ao caminho, porque é assim que a gente entende um texto. Qual era o contexto? O que estava acontecendo na época, né? Uma estratégia de estudo mesmo, muito bom. Você pode mandar no grupo direto para a gente, né? Uma coisa? Letícia, deixa eu falar algo. Estava conversando essa semana com uma pessoa, né? Eu tenho muita intimidade com ela, né? E a gente eu coloquei um louvor para a gente ouvir e tal. E eu achei que eu poderia falar um pouco sobre o que eu acredito, né? E não só nessa pessoa, como em várias outras coisas que eu vejo indiretamente, que a resistência das pessoas não é acreditar em Deus. A maioria, elas acreditam em Deus. O problema delas é acreditar em Jesus. É acreditar que Jesus, ele é o único caminho, né? E eu estava falando com essa pessoa, e ele falando, eu me recuso, eu não aceito acreditar que Jesus é o único caminho. Aí eu falo com essa pessoa, você acredita que Deus fez os céus e a terra? Que Deus te criou e me criou? Acredito. Eu falei, então tá. Então quer dizer que você acredita nisso, tá na Bíblia, mas você não acredita no restante das coisas. Sabe qual é o nosso problema? Que tudo que nos confronta, a gente não quer acreditar. E aí ele chegou em uma parte, né, que você falou que a gente precisa da Bíblia, né, para seguir o que Jesus fala. E ele falou bem assim, eu me recuso. Quer dizer, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas e você está dizendo que eu não vou para o céu. Eu falei, fulano, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia está falando, não posso falar para você porque você está ajudando pessoas, você vai para o céu. A Bíblia diz que o único caminho é Jesus. Ele falou, me recuso, é isso. Aí eu falei para ele, você acredita que Jesus veio aqui na Terra? Acredito, admiro. Aí eu falei, então. Aí ele chegou e falou uma coisa para mim. Mas ele errou. Jesus errou. Jesus errou quando ele fala que ele é o único caminho. Existem outros caminhos para chegar a Deus. Então quer dizer que Buda. Aí foi falando algumas coisas, né? Eu falei, então, essa é a verdade. Ele é o único caminho. Mas eu entendo que você não está preparado ainda para entender isso e que o Espírito Santo ele vai conduzir. E aí ele falou assim, não é inimigo. Eu falei, ei, não tem aqui nada de inimigo, não. Você é meu irmão, você é meu irmão na fé, eu quero o seu bem, só que eu estou falando para você que está na Bíblia. Então é muito triste eu escutar isso hoje, né? Mas eu entendo que tudo que confronta é difícil para a gente, né? Então, em algumas situações que eu já percebi, a maioria das pessoas não tem nenhum problema em acreditar que Deus existe. O problema é acreditar em Jesus, que ele é o único caminho e a verdade é a vida. Você falando, eu lembrei de uma passagem, Pedro e João diante dos conselhos dos líderes, né? E as pessoas começaram a se enfurecer pelo que eles estavam pregando. E eles se juntaram e fizeram uma oração. Eles se juntaram e falaram assim, ó. Ouve as ameaças deles. Eles já estavam ameaçando Pedro e João, né? Pelo que eles estavam pregando. E ele falou, eles oraram assim, e agora, Senhor, ouve as ameaças a teus servos coragem para anunciar a tua palavra.
ele sempre fala para a gente evitar discussões tolas, porque não é nenhum. Quando você discute para a gente, né? A gente quer que as pessoas a gente sabe, a gente conhece. Realmente sempre coragem a Jesus para que a gente fale que ele é o caminho. Mas veja, sua chamada está terminando em 12 minutos. É isso aí? É isso? Acho que estão. Então, nós precisamos de coragem. E quando a pessoa se sente confrontada, não é que a gente tem que se recuar. É porque a gente não pode levar o nosso irmão a pecar também. Também está escrito em Lucas. Então, a gente precisa falar assim, bom, você acredita? Você não acredita? Eu acredito. Se um dia você quiser saber mais sobre eu estou aqui. A gente se disponibiliza, porque a gente não vai conseguir convencer ninguém. E não é o nosso papel convencer, quem convence é o Espírito mesmo. Então a gente fala, o nosso papel é falar. Se a gente falar, a gente está cumprindo. E se a gente tiver medo, a gente olha e pede coragem. Porque depois, até Pedro e João, diante dos líderes, eles tiveram ali receio, né? Falaram, Senhor, ouve o que eles estão dizendo. Nos dê coragem para anunciar a tua palavra. Por favor, faça algumas maravilhas neste lugar. Façam alguns sinais para que eles vejam que o Senhor é real, para que eles entendam quem é o Senhor e do que nós estamos falando. E depois dessa oração, todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a pregar corajosamente. Olha só que coisa linda. Quando a gente tiver medo, quando a gente tiver... eu tenho receio de falar em alguns lugares também, mas eu lembro dessa oração, eu falo, Senhor, me dê coragem. Para toda vez que eu tiver uma oportunidade de falar do Senhor, sem confrontar ninguém, sem humilhar ou constranger ninguém, eu não acredito nisso, eu não acredito em enfiar Jesus goela abaixo, né? Jesus, ele bate a porta. Quem abrir, ele entra. E nós estamos ali, tentando mostrar que ele está e que abrir seja a melhor escolha. Né? Então, a gente está provando com a nossa vida que nós fizemos a melhor escolha. Tá. Tá, vamos lá. Gente, todo mundo, hein? Não é pra assim, não. Tem umas perguntas aqui que tem que pisar. Acorda, Maria da Luz, acorda. Na câmera não dá pra mentir. Só pegar. Isaura, nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos entrar. Maria da Luz, clica de novo no link. Isso. Vou entrar lá no A gente link. mandou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Você falou, eu lembro que a gente conversava, né, sobre dificuldade, né? Como é que pode, né? O Espírito Santo é assim, gente. A gente não precisa ter medo dele. Ele vai nos ensinar. A gente é só confiar. Olha, a Raquel falou, eu morri de medo. Raquel, nossa evangelista, não é? Evangelista já. Antes, um ano atrás, né, Raquel? Acho que foi ano passado, porque a gente começou a falar sobre isso, né? Nem lembro. Mas faz muito tempo. Ela falava, sim, tem um ano, mais ou menos. Pois é. Eu ficava te enchendo o saco. Imagina, eu adoro conversar sobre isso. Sobre Jesus, eu tô adorando isso aqui. Olha, maravilhoso mesmo. Ai. O Igor falou, acho que todo mundo passa por isso no início, mas começamos a aprofundar na palavra e convidamos o amigo Espírito Santo nessa imersão, a leitura se torna viva. Exatamente. E viva, é importante essa palavra aí que você colocou, viva, porque ela
colocada em prática. A palavra, ela não é morta, né? Ela é viva e eficaz. Quando a gente ouve a palavra e não a põe em prática, o que a gente está fazendo com ela? Ela precisa ter vida dentro da gente. Aqui está falando, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Como a gente pode viver um evangelho sem enganar? É isso que a Bíblia diz. Que se você se limitar em ouvir um culto de domingo, em ouvir o culto de terça, e não fazer nada para, você não vai viver transformação de vida. Não vai existir, vai continuar tendo dúvida, vai continuar tendo dificuldade em algumas coisas. Por que às vezes a gente tem clareza de ideias? Porque está tudo escrito, né? Na semana passada, algumas pessoas foram fazendo algumas perguntas, tá? Aí eu falei assim, caramba, a gente teve que responder na hora, né? E aí eu falei assim, mas eu não senti dificuldade de responder ou conversar. Primeiro que é uma conversa, né? Ninguém sabe mais que ninguém quer, a gente está aprendendo juntos. Mas de responder e de fazer assim. Por que não tem dificuldade? Porque, gente, eu prometo para vocês, é só ler. É só que nem a Caliane estava falando aqui. Ai, Letícia estava falando para a gente, né? Eu senti que a gente se confrontou e tudo mais, porque ele não acreditava em Jesus. Eu acreditava, eu falei para ele que era só um caminho. E aí eu já lembrei que Pedro e João passaram por isso. E eles pediram coragem. E eles pregavam corajosamente. Eu não é porque eu sei a resposta, não, foi porque um dia eu li. E todo mundo tem acesso à leitura. Eu acho uma pena quando um cristão ele não lê a Bíblia, porque ele está enganando a si mesmo. É um desperdício de tempo. Nós precisamos entender que a Bíblia ela precisa estar no ponto mais alto, que nem eu falei, né? Ela precisa ser a sua prioridade. Todas as outras coisas, todas as dificuldades, você vai vencer com o que está escrito. O diabo mesmo, o diabo mesmo, quero falar para vocês entenderem, estava conversando com Jesus, falando, faça isso. E ele falou, não, nem só de pão viverá o homem. Adorai só o seu Deus, não é o seu Deus à prova. E ele falava o que estava escrito. E aí o diabo vem nos acusar e a gente estremece. Por quê? Não sabemos vencer com a palavra. Então, Jesus e a lei, esse primeiro ensinamento de hoje, nós precisamos entender a importância da Bíblia na nossa vida como discípulos de Jesus. Adotar a postura do discípulo é entender que a Bíblia... Gente, Jesus é o verbo. Jesus é o verbo. Logo, se você não lê a Bíblia, você não conhece a Jesus. Logo, se você não conhece a Jesus, como você vai ser um cristão? Por isso que Tiago diz, do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, quando nasceu no meu coração o hashtag Leia a Bíblia, né? Eu sempre lia e postava alguma coisa na rede social. Uma pessoa disse assim, tá na moda falar de Jesus, né? As pessoas querem falar de Jesus. Poxa, que bom! Poxa, que legal que tá na moda, né? É ruim que tá na moda? Não entendi. Tava mais que na hora de estar na moda falar de Jesus. Né? Nós precisamos falar, nós precisamos entender. O pastor, o Rupereta falou assim, né? A ordem de Jesus, né, é ir de pregar, não ir de convencer. Ou não ir de apenas, né? Ir e pregar. Então, nós cumprindo isso, nós só iremos fazer isso se a gente ler. Só iremos. Imagina se essa moda pega, aleluia. Não é que pegue essa moda, que todo mundo fale, que todo mundo faça live e fale de Jesus, né? Jesus não pode ser desvalorizado, nem tem como, porque ele é Jesus. Mas nós precisamos falar sobre ele cada vez mais, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não colocamos em prática, do contrário, só enganaremos a nós mesmos. Certo? Maria, seja ser egoísta, parece boa nova. Pois é. Seja ser egoísmo, seja ser, parece um pecado. Você saber que existe alguém que pode curar, que pode transformar a sua vida. E as pessoas com depressão à sua volta, perdidos, cativos, você não fazer nada com isso.
A gente até estava falando ontem, né? Estava falando com o Jimmy, sobre um aluno que realmente é espiritual, e eu, como professora, não faço parte da vida dele, né? Só faço parte dessas 4 horinhas de professora. Eu pensei, poxa, o que eu faço com isso? Será que eu vou ficar mal com isso? Eu já pensei em mim mesmo, no egoísmo, né? É a síndrome de Caim. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? A gente às vezes pensa nisso, né? Com Caim. E eu pensei, poxa, será que isso vai me fazer mal, não sei o quê? Ou pegar isso para mim, será que faz sentido? E aí, conversando com o Jim, ele falou sobre um livro que ele estava lendo, sobre jejum e oração, que também é o discipulado do domingo que vem. E ele falou, né, e nós conversamos, que nós somos chamados para libertar os cativos. Se nós estamos tendo alguma vida cativa, a gente não tem a responsabilidade como cristão de orar pela vida dela. A gente não entende que nós podemos fazer essa diferença na vida de alguém. Será que tem alguém jejuando ou orando pela vida desse menino que está perdido? Se não tiver, nós precisamos nos dispor, porque nós somos chamados para isso. Fala, Kate. Na verdade, amiga, é muito isso, né? A gente tem um pouco de receio. Eu vou me colocar nessa batalha para essa pessoa. Tipo, a pessoa tá vendo, tá com casca de demônio e fala, será que eu consigo? Tipo, vou me colocar nessa guerra. A gente fica, não, Deus me livre. Deixa eu pastor que é mais, porque a gente tem esse costume mesmo. Tanto que quando eu perguntei até pra você, mas tipo, e aí, amiga, o que você vai fazer com isso e tal? Tipo, o que a gente pode fazer pra ajudar? E ao mesmo tempo já vem, tipo assim, caramba, mas o menino tá vendo demônios, mano. Tipo, e ela vai, tipo, jejuar por ele. Será que vai acontecer com ela? Então a gente mesmo. É isso mesmo. Fala, Sofia. Eu queria só dar um testemunho nessa área, porque quando eu descobri que eu tinha depressão, a minha psicóloga, ela era uma cristã e jejuava todas as madrugadas por mim. E hoje eu sou curada nessa área, porque tive alguém que orou por mim, que jejuou por mim, e não era o trabalho dela, mas é igual a Lê falou, era eu responsável pelo meu irmão, e sim, você é responsável por ele. É o nosso papel como cristão. Exatamente, está escrito em Coríntios também, né? Caso a sua atitude faça o seu irmão pecar, não faça, para que você não seja motivo de tropeço para o seu irmão. E às vezes a gente tem esse receio, né? Poxa, será que é minha responsabilidade? Será que eu tenho? Pois é. Hoje eu estou aqui para dizer que é sua responsabilidade. Você foi chamado não só para cantar ou dançar ou falar na igreja. Às vezes isso parece ser muito fácil. Quando você está no seu trabalho e você vê alguém cativo, é aí que você mostra o cristianismo. É aí que você mostra realmente pelo qual você foi chamado. Que nem eu falei para vocês, né? Será que esse menino todo atordoado, uma casa de demônios, parece que ele desenhou os demônios para mim. E quando eu ouvi, eu só pensei em mim, né? Essa síndrome de Caim eu tenho guardado desde o filme desse devocional, essa palavra o ano passado. Eu sempre ponho dentro de mim, né? Eu fico pensando, uma das partes mais que eu tenho dificuldade no evangelho, né? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão, igual Caim diz? Nós somos. É muito fácil a gente falar, Senhor, me usa para libertar os cativos. Está na igreja e fora dela. E fora dela. E quando a gente vê alguém preso em algum ensinamento deturpado, e ela está pedindo ajuda, e a gente tem receio de falar que nós precisamos ter a Bíblia na ponta da língua. Se a gente tiver, as nossas palavras elas podem ser vazias, as do Senhor não. Nós lemos aqui, podem passar céus e terra. A palavra do Senhor não passará, nenhuma palavra de Deus volta vazia. Então você cria sementes no coração dessa pessoa. E você tem a responsabilidade de orar e de alguém. Precisamos vencer os nossos egoísmos, né? E se colocar no lugar do outro, que nem a Sofia falou. Essa psicóloga, olha a sensibilidade que ela teve de dividir o profissional dela e o espiritual, né? Ela achou que poderia fazer algo mais, além da profissão. E ela fez, e olha o que aconteceu. E se ela não tivesse essa sensibilidade? Depois o Jimmy pode até falar para a gente, né, do livro que ele está lendo, né, de jejum e oração.
está escrito também, Jesus diz que dessa casta tem coisas, né? Dessa espécie só com oração e jejum. Nós precisamos ter uma vida de oração e jejum. Mas é isso, vamos para a próxima. Agora chegou, hein? Ô, Lelê, Oi. sabe o que eu ia falar? Uma vez eu passei uma situação, eu trabalhava na agência de yoga do Bradesco, né? E eu ia para o trabalho, e para quem já pegou ali, Rio Santos. A Débora já tinha me abandonado, acho que já. Acho que a Débora já tinha me abandonado no banco. E aí, amiga? Que já. Mas eu era muito louca. Tipo assim, louca que eu digo de. Eu sempre orava por tudo. E é um louca bom, mas ao mesmo tempo é um louca pesada. Eu lembro de uma vez que tinha um homem que ele começou a se contorcer, exemplo, e eu tava lá de um lado da agência, a Débora tava do outro, olhei pra cara dela, demônio. Eu fiquei escrevendo no WhatsApp pra ela, é demônio. E ela fazendo os consórcios dela, fazendo as coisas dela, eu, é demônio. Se vir eu expulso, se vir eu vou pra cima. Aí ela, senta aí agora. Eu mandando mensagem, era muito engraçado. Mas essas experiências são, tipo, engraçadas, tal, mas são pesadas, né? Eu lembro de uma situação que eu tava indo pra Bertioga e na Rio Santos tem muito trabalho, né? De feitiçaria, macumbaria pela estrada. Tem muito trabalho feito. E eu sou meia louca, né? Então eu começava, tipo, eu ia adorando, gritando e tal no último, e eu comecei a orar por aquilo. Ela falava assim, Jesus, eu não sei se tem alguém que acredita ou não, papai, mas eu já, se tem aposta, se tem alguma coisa amarrada, eu já desamarro. Se tem alguma coisa aí que é pra ó, tá aí, quebra agora, cai agora. Se tem alguém aí que às vezes não tá chegado ao Senhor, apegado ao Senhor Jesus, que nem te conhece, que está caindo nessas ciladas, que está preso em uma cadeia espiritual, vai tirando e orando, e orando, orando fervorosamente. Aí tudo bem, os dias foram passando. E por que eu tô falando isso? Porque é muito bom realmente a gente orar e tudo para essas situações, mas é muito importante também como nós estamos mediante a elas. Porque eu tava repreendendo e eu tava, tipo assim, numa correria tão grande de fazer o AB e tal, que eu esqueci exemplo de jejuar, que é algo muito importante, é um respaldo que eu preciso ter, é uma consagração, uma separação que eu preciso ter em Cristo Jesus. E aí eu me lembro que uma semana depois que eu estava no trabalho dirigindo com um colega, nada. Tipo assim, tinha uma fila ali na Rio Santos, todo mundo sabe que é só uma linha, né? Então, tipo, não tem que ficar do outro lado. E aí o cara simplesmente quis me ultrapassar, só que era uma fila enorme, tipo, pré-feriado. E aí quando o cara foi me ultrapassar, tipo, não tinha carro vindo nenhum, do nada um carro surgiu e ele simplesmente foi me jogando meu carro pra fora da estrada. Nisso eu tava com um colega meu dentro do carro. E, tipo assim, foi muito nítido que eu tava segurando o carro. E o carro, como ele não tinha pra onde ir, o que ele fez? Ele se jogou, porque ele sabia que o carro que tava vindo de frente ia pegar ele. Aí ele foi encostando no meu carro, só que eu tava vendo a situação. Eu olhei pro Kevin, eu falei assim, Kevin, ele tá encostando no meu carro. E eu sentando no carro e pro lado, eu puxando ele. Não tá. Aí eu falei, ele tá encostando no meu carro, tá puxando meu carro. E eu puxando o carro de volta, porque senão eu ia cair pro precipício. Ele tá encostando no meu carro. Aí ele não tá. Acho que passou em 5 minutos. Aí eu buzinei tudo, tipo, tive que desacelerar o carro de trás, quase batendo em mim. Joguei pra fora da estrada, enfim. A situação, o carro, ele tava, tipo, riscado, né? Tipo, ele tinha pego uma parte do meu para-choque, o paralama, sei lá, a parte do lado. E aí ele falou assim, gente, mas eu nem senti. Eu falei, gente, senti nitidamente. E eu senti, tipo, quando acontece algumas situações, eu escuto, tipo, algumas coisas. Eu escutei meio que um ataque mesmo, tipo, eu ia morrer ali. E aí eu falei assim, não vou morrer, em nome de Jesus eu não vou. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, tipo assim, eu acho que é muito necessário, a gente como cristão, sim, entrar na guerra de algumas pessoas, auxiliar e tal, mas também a gente entender que para isso a gente precisa estar com as armaduras, que até mesmo Efésios 6 diz sobre isso, né? Então, a gente entender, por exemplo, que a gente precisa estar jejuando, como está a nossa vida espiritual, é que nem você falou, Jesus vencia com a Bíblia, né? Ou com a palavra, nós vamos vencer com a Bíblia, que é a palavra, mas como é que a gente vence, como é que a gente ama Jesus, como é que a gente vai repreender os demônios, como é que a gente vai expulsar em nome dele, se a gente não conhece a ele. Pois é. E a gente não pode esquecer que
enquanto ele estava vencendo, como que está escrito, ele estava nos 40 dias de deserto. Então, olha só como que nem você falou. O jejum e a oração, elas precisam estar alinhadas. Foi importante você falar sobre isso, porque Jesus no deserto estava em jejum e Pedro e João, pregando sobre os outros, eles oraram pedindo coragem. Então, é a oração em jejum. Bíblia, a vida do cristão é Bíblia, jejum e oração. É isso. Né? É isso. Só isso mesmo que eu queria compartilhar. Sim, muito bom, muito bom. Perfeito. Fala. Letícia e Maria, é por isso que as pessoas falando que a gente não deve. Não sei se eu vou saber falar, mas um exemplo, eu tenho uma pessoa que eu quero orar, ela está passando por uma dificuldade financeira, e aí a pessoa fala bem assim, não ore sem você saber o porquê ela está passando por isso. É por isso a quando alguém fala nesse tipo. Veja bem, Jesus tem na onde nós iremos, o Senhor está conosco. O que nós falaremos, o Senhor está conosco se estivermos com Ele, certo? Se estivermos uma vida que estamos procurando a santidade, aceitamos Jesus, nós somos salvos pela graça, nos tornamos filhos de Deus. Nós profetizamos em nome do Senhor. E Jesus tem todo o poder. O mal não tem poder sobre nós. Ele realmente não tem. Nós estamos escondidos. Existem pessoas que não estão, como eu posso dizer, não tem estabelecido dentro de si, não tem estabelecido muito esclarecido de que Deus tem todo o poder. Sente esse medo do inferno, né? Sente esse receio do diabo e tal. Mas é como eu falei para vocês, quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece Jesus e a gente tem uma vida de oração e uma vida de jejum, a gente tem a humildade e ela é suficiente para entender que nós não somos nada sem Ele. Quando a gente vai profetizar ou se colocar na brecha porque a gente quis, porque eu falei que eu tenho que quebrar as prisões. Não, nós não temos que nada. Jesus, ele faz através de nós. Nós somos apenas os instrumentos. Mas que nem a Soraya bem colocou aí, existe o discernimento, né? Nós precisamos consultar ao Senhor, mediante a tudo. Você fala com o Senhor, eu quero orar por essa pessoa. Abençoe ela, se o Senhor quiser que eu faça algo para a vida dessa pessoa, fale comigo. É diferente quando a gente vai e fala assim, eu estou quebrando as prisões. Não, a gente não é nada sem Jesus. Nós precisamos colocá-lo à frente e oferecer a ele, apresentar as nossas causas, né? Está escrito assim, apresente a sua causa. Na verdade, está escrito, por esta causa me coloco de joelhos. Está escrito assim, Paulo diz. Causa me coloco de joelhos. Então, a gente veste uma causa conforme a instrução do Senhor. Nós precisamos estar de acordo com isso. Uma vida de jejum, uma vida de oração, não adianta nós nos colocarmos em lutas que não são nossas sem estarmos prontos para isso. A psicóloga da Sofia, ela fez um jejum, porque ela entendeu, teve discernimento que era necessário fazer isso. Nós precisamos ter esse discernimento e falar com o Senhor antes de qualquer coisa. Falar, Senhor, em teu nome, eu profetizo. Só queria falar que existem também, rapidinho, duas situações. Tá? Só, tipo, complementando. Existem duas situações, né? Que eu passei, e aí eu vou comentar sobre o que você falou, mas de maneira bem rápida. A primeira situação foi quando eu tinha acabado de me converter, e eu não curto esse tipo de negócio. Eu lembro que eu estava na igreja e tal, e chegaram e me falaram assim, vai lá e ora por fulano. Eu falei assim, poxa, eu vou orar. Eu pensei. Aí a pessoa voltou e me falou, vai lá e ora por fulana. Aí eu, tipo, cara, como assim vai lá e ora por fulana? Aí teve uma hora que a pessoa vai por fulana.
falei assim, não, não vou. Não, mas Deus falou pra mim que você vai orar por fulano. Eu falei, então deixa Deus falar comigo. Porque quando Deus quiser falar para mim, Deus vai falar para mim. Se Deus quiser que eu vá, ele vai falar comigo. Ponto. E eu senti que não era espiritual. Então eu sei o que é espiritual. Eu tive, é igual que a senhora acabou de falar, o discernimento. Eu entendi o que era para mim e o que não era. E existe uma outra situação. Existe uma situação também em que a gente estava na igreja e existe uma pessoa endemoniada no chão. E essa pessoa estava endemoniada, estava manifestando. Essa pessoa tinha ido comigo e com o Jefferson. E voltaria para casa comigo e com o Jefferson. E essa pessoa se manifestou no culto. E no culto a gente foi, pegou quando ela se manifestou, fomos orar por essa pessoa. E nós não podíamos orar. Ah, não pode orar porque tem que chamar o pastor, que tem que chamar não sei quem, que tem que chamar não sei quem. E não foi isso que aconteceu. No fim, o demônio voltou para casa com a gente e a gente teve que expulsar em casa. Então, assim, resumo da situação. Você precisa ter discernimento. Porque, na minha opinião, o Senhor Jesus ele vai te direcionar. E não é só bíblico, né? A gente precisa ter discernimento. Vamos falar agora de Bíblia. Então, se Jesus te direcionar a orar por alguém, ore. Mas saiba que a voz do Senhor Jesus não te direciona. Exemplificando, existe uma hierarquia estrutural, vai existir uma hierarquia estrutural, obviamente. Mas o Senhor Jesus, ele falou comigo bem assim nesse dia, lá em Mateus 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, por que é que eu não posso expulsar um demônio? Por que é que eu não posso orar por uma cura? Por que é que eu não posso? Por que é que se eu estou na casa sozinho, meu esposo ele está doente, eu preciso esperar o evangelista, o missionário, o pastor vir na minha casa orar por ele? Não. Toda autoridade nos foi dada pelo nome de Jesus. Mas, isso sim, de qual guerra você está entrando e qual não, para você entender se realmente é aquilo que o Senhor Jesus está te direcionando ou não. Então, isso, tipo, eu acabei de falar aqui, é a palavra que a Letícia falou. Tipo, se você souber a palavra, ninguém vai chegar e falar assim, não, você não pode orar. Por que é que eu não posso? Até também ninguém vai poder chegar em você e falar, vai orar. E tipo, você vai falar, tá, mas por quê? Se Jesus não está me direcionando a isso. Então, tipo, se tu entender isso, cara, tua melhor amiga, entendeu? É maravilhoso. Perfeito, eu não vou nem mais cuidar porque foi perfeito. Vamos continuar aí. Perfeito, Maria. Então, a próximo tópico aí, eu falei que eu já era de O segundo tópico aqui é Jesus e a ira, né? Para vocês verem quanto tempo a gente já passou falando sobre a Bíblia. E isso foi muito importante. O discipulado é isso mesmo, a gente tem que contar nossas experiências, fazer perguntas, porque as experiências, elas enriquecem a nossa vida, né? E faz com que a gente aprenda coisas que a gente jamais aprenderia, sem passar por elas. Então, nós precisamos ter propriedade em algumas coisas também. E Jesus e a ira. Aí nós continuamos os ensinamentos de Jesus, né? Mateus 5, 21. Gente, eu posso falar sobre a ira com propriedade, porque eu estava irada ontem. Ontem mesmo eu já estava com ira. Fui falar com o Senhor, falei, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Vamos lá. Ira, já vamos fazer os três, tá? 3 ensinamentos de Jesus eu já peguei e já sintetizei. Vamos falar sobre a ira, sobre o amor pelos inimigos, sobre perdão. Vamos lá. Olha só, está escrito aí em Mateus 5, 21 e 22. Vamos ler comigo nessa tá? Olha só. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, Jesus disse, lhes digo, basta se irar. Você não precisa nem cometer homicídio para ser julgado. Basta você estar irado contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Gente, eu li isso daí quando eu tinha uns 15 anos, na minha vida, idiota. Quem chamar o seu irmão de idiota, como eu li a Bíblia, quem chamar o seu irmão de idiota queimará no fogo do inferno. Mas, meu Deus! Porque
idiota. Morrer. Mas olha que sério. Olha que sério eu coloquei aí, gente. Veja o que está escrito em seguida. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá. Reconcilie-se com a pessoa. E então volte e apresenta a sua oferta. Gente, Jesus e aí, o que Jesus fala sobre isso? Jesus ele nos ensina que nós precisamos começar, que não escrevi, né? Nós precisamos começar a enxergar as pessoas como parte de um corpo, do qual fazemos parte. Você não um braço seu facilmente, uma perna? A gente não enxerga as pessoas como parte do corpo. A gente não as enxerga como se fizesse parte da gente. Quando você aceitou Jesus, eu estou até aprendendo essa aula. Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a fazer parte de um corpo. Está escrito em 1 Coríntios, né? Nós somos parte de um corpo e esse corpo tem muitos membros. Certo? Jesus é a cabeça, esse corpo tem muitos membros. Nós fazemos parte de um corpo. E os seus irmãos também fazem parte do mesmo corpo que você. Nós não estamos aqui para viver uma vida uns contra os outros. Não estamos aqui para viver de rivais contra rivais. Amigas também. Nós não somos rivais. Ou estamos lutando uns contra os outros. Não. Nós fazemos parte de um corpo. Se você faz parte do corpo que eu pertenço, eu não posso te amputar. Não posso te cortar. Jesus ele fala isso. Se você, olha só o que ele diz. Se você está apresentando uma oferta no altar e você está lembrando que você se ofendeu ou que alguém está ofendido com o que você disse, se alguém tem algo contra você, deixe na oferta. É melhor não ofertar. Fala com a pessoa, perdoa, se reconcilie e depois você volta. Porque senão eu não vou receber. Olha só que louco isso. Nós precisamos entender que Jesus ele não nos criou para vivermos de rivalidade, com medo, com comparação, com inveja, com ódio, discórdia. Ele não nos criou para viver esse tipo de vida e estar irado uns com os outros. Olha só aqui, eu coloquei. Eu sei que é difícil, mas não esqueça, você é sal agora. Não adianta mais, gente. Não adianta mais. Olha só o que está escrito aqui. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Foi escrito isso. Eu por eles digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, quem vão perceber? Ou seja, se você fizer bem é só quem te faz bem, aí é fácil. Aí é tranquilaço, aí é tranquilo. Amar quem me ama é de boa. Agora amar quem te odeia. Amar quem não vai com a minha cara. Essa é a diferença do cristão. Essa é uma das maiores, inclusive. Se vocês cumprimentarem apenas seus amigos que estarão fazendo demais, o que vocês estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. Gente, vocês são sal. Não podemos inflamar uns aos outros contra uns aos outros. Conflitos existem. Onde tem gente, tem conflitos. Nós precisamos ser rápidos em perdoar, tardios para se irar e rápidos em perdoar. Falar, irmão, perdoa. Realmente não achei bem. Eu te perdoo também, não tem problema, vamos continuar todos. Nós irmãos. O perdão, gente, você não libera apenas o outro, você libera a si mesmo. Quando você não perdoa, você está se perdoando. Isso é muito pesado. Eu quero que... Lembra que eu falei que precisaria da ajuda de vocês? Vamos ler juntos, eu coloquei aí. Tiago 1, 19, 22. Quem pode ler para mim? Posso ler?
Tiago 1, 19 a 22. Meus amados irmãos, tendo isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Perfeito. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha só o que ela falou. Estejam prontos para ouvir. Será que a gente está pronto para ouvir o que o outro tem a dizer? Ou a gente só quer falar? Ou a gente só valoriza a nossa própria opinião? Nós precisamos entender. Ontem, eu até estava falando com meu marido, nós sentamos para conversar, e aí nós conversamos, e aí eu falei, você está pronto para me ouvir? Porque eu estava com essa palavra no meu coração. Ele falou, pode falar. Falei. Agora eu estou pronta para te ouvir. E ele falou. Nós precisamos estar prontos para ouvir o outro. Às vezes a gente não quer nem ouvir. Às vezes nossas emoções estão tão altas que a gente fala assim, eu estou certo e pronto. Não. Aqui está escrito. Portanto, toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que foi implantada no coração. Humildemente. Tardio para se irar é ser humilde e falar, poxa, por que a pessoa está assim? O que ela está sentindo? Será que é se colocar no lugar do outro? Lembra da regra de ouro? Que nós conversamos na semana passada? Fazer ao outro o que você quer que ele lhes faça. Você deve ser ouvido, então ouça. Né? Então nós precisamos ter claros dentro de nós. Preciso que alguém leia Hebreus 12, 14 e 15. Posso ler? Pode. Viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. A amargura brote e cause perturbação, contaminando. Letícia, eu acabei de colocar isso no chat. É? Eu acho que faz o quê? Uns 2 minutos. Lê, tenho muito cuidado com a raiz de amargura. Eu sabia que era esse versículo. Jesus. Connection. Então, olha só. A raiz da amargura. Olha só o que ela leu, gente. Olha só o que pode crescer no nosso coração. Ontem eu até falei no Instagram, né? Sobre a ira, sobre essa raiz da amargura, criar espaço no nosso coração. O que nós estamos construindo dentro dele. O que nós estamos deixando que a gente vai alimentando. Na reunião de pais, eu sempre falava assim para os pais, né? Pais, quando acontecer alguma coisa na escola, vocês não gostarem, sempre venham falar comigo. Podem falar comigo o que vocês quiserem. Olha quem tudo bem. Bom dia, amiga. Tainá. Falam comigo, não deixe crescer. Porque se vocês acontecer isso na escola, aí você fala pro seu marido. E tem que falar. Aí o marido fala assim, nossa, meu Deus, aí tu fala pra avó, aí pro tio, pro tia. Aí a família tá assim, meu Deus, como isso é possível? Na escola, não sei o que lá. Não. Às vezes, nem foi tudo isso. Às vezes, vem falar comigo. Assim que você tiver dúvida no seu coração, fala comigo, a gente vai resolver a melhor coisa possível. Por quê? Quando a gente faz um telefone sem fio, né, isso vai alimentando essa raiz dentro da gente. E a gente dá espaço no nosso coração para que a amargura se crie, né? Então, a gente precisa entender o que a gente está alimentando. É muito perigoso. Quando a gente ira com o outro, não é o outro que vai se sentir mal, é você. Antes de você sentir alguma coisa, de falar assim, eu vou fazer isso porque ele tem que entender. Você está se entendendo? Você está entendendo que você está sentindo está fazendo mal a você primeiro? Antes de fazer mal ao outro? Efésios 2, 13 a 17. Quem pode?
Eu leio. Pode ler. Diz assim: vocês que antes estavam longe, amados mediante o sangue de Cristo, pois é nossa paz, o qual de ambos fez destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmos, dos dois, um novo homem, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Olha só que perfeito, né? Jesus, ele é a paz. Logo, se seguimos a paz, como seremos a ira? Como seremos a raiva? Ele destruiu o muro da inimizade. Aqui ele fala sobre os judeus e os gentios, né? E formou um só povo, que é o dele. E isso eu, aplicando para a nossa vida pessoal, não existe mais muro da inimizade entre nós. Deus, ele nos fez um corpo. Se você não olhar para o seu irmão e não ver um corpo, já tem alguma coisa errada. A gente precisa olhar para o nosso irmão. Às vezes a gente sente raiva, gente. A gente sente. A gente sente raiva. Eu também sinto raiva. Ontem eu senti. Então, quando a gente sente raiva, a gente precisa lembrar que ele faz parte do mesmo corpo que eu. Não existe mais inimizade entre nós. O que eu posso fazer com isso? Irmão, vamos conversar? Aconteceu uma coisa assim. O que você acha disso? O que a gente pode fazer para melhorar sobre isso? Não tem importância. Você me magoou em alguma situação? Eu te magoei em alguma situação? Poxa, me perdoa, tá? Nós precisamos ter esclarecimento de ideias. E essa questão de Jesus e a ira, é aonde mais os cristãos erram. A gente alimenta a ira contra o outro. A gente pega ranço do outro. A gente quer falar mal, a gente quer... E não existe mais muro da inimizade. Eu sei que é difícil, gente. É muito difícil. É uma das partes mais difíceis de fazer. Mas a gente não pode esquecer quem a gente é. Nós estamos aqui não contra a carne, está escrito em Efésios, né, também. Contra a potestade. E eu já falei que o mal, ele consegue o que quer. Se inserindo nos relacionamentos. Se ele se inserir num relacionamento entre você e seu marido, ele vai causar discórdia e vai ganhar você. Nem seja por uma tarde, nem seja por uma hora. Se ele se inserir entre o relacionamento entre você e um amigo, ele vai causar conflito, discórdia, mágoa, angústia, sofrimento e tal. Ele vai ter você por uma hora ali, 2, às vezes 2 dias. Porque a gente não quer ter facilidade de perdoar. Então a gente fica 4 dias sem falar com a pessoa, 1 mês sem falar com as pessoas. Aqui a Soraya falou. A Maria falou, é literalmente uma raiz, né? Profunda demais. Apesar de acharmos Tato de boa, a nossa só que não consegue nem estar perto. Pois é. A Soraya falou, a palavra de Deus é libertadora e não dá margem alguma para as nossas meninices. Pois é. A gente precisa ter isso. Peraí, os meus cachorros estão... Eu estou falando demais. Ai, meu Deus, chegou. Nós precisamos ter claro o que nós estamos aqui, quem somos e como reagir diante das situações. Eu vou ler com vocês agora Efésios 4:20. Por favor, prestem muita atenção. Olha só. 4:20. Vou começar no 17, que esse versículo é muito rico. Tem que falar tudo sobre ele. Olha só o que está escrito. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensíveis e praticam apenas toda espécie de... Olha só. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Certo? Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. No 21. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados a verdade que vem dele,
Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Quem pode continuar? Eu posso. Continua. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Olha só o que ela falou. Pois todos somos membros de um corpo. O que nós estávamos falando agora. 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Pois ela cria oportunidades para quem? Para o diabo. A ira, ela cria oportunidades para o diabo. Gente, quem pode continuar aqui no 28? Outra pessoa. Pode falar, então. Portanto, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha Não- só isso daí, o que ela falou. A palavra torpe, na minha está escrito, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Olha só o que as nossas palavras têm que fazer. A nossa palavra tem que dar ânimo. As nossas palavras têm que encorajar. A gente tem que abandonar o linguajar sujo e insultante. Continuando no 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Outra pessoa leu 31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perfeito, obrigada, querido. Olha só que lindo, gente. Grosserias. Grosserias. Ele diz: sejam bondosos, ele deu. Simultaneamente como perdoar. Temos que nos abster da ira, nos abster da raiva, não podemos entrar com o espírito. E isso faz com que a gente entre. Vamos entrar em outra chamada. Vou tentar terminar nesses 11 minutos. Já vamos entrar para a próxima parte, porque uma eu fiz com que uma né? Ele leu para a gente ser perdoado mutuamente como ele fez perdoar. Agora, tem muita questão. Quem pode ler esse slide aí para outra pessoa que não leu ainda? Para não serem julgados, pois vocês serão julgados como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem serão para medidos. Porque você, é uma pergunta. Porque você se preocupa com no olho do seu amigo, enquanto há o próprio olho. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo, tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro, livre do tronco em seu olho.
suficiente para tirar o cisco. Olha aí, gente. Não são palavras de Letícia. São as palavras de São as palavras de falou, gente. Não julgueis. Nós temos essa questão, né? Nos colocarmos como juízes. Todo mundo. Qual é a nossa diferença nisso como cristãos? Está escrito em 2 Coríntios 5,16. Isso aqui vai mudar tudo, tá? Por isso que eu coloquei aí. Atenção, atenção, atenção. Isso vai mudar tudo. Olha só. Portanto, 2 Coríntios 5,16. Portanto, se alguém quiser falar alguma coisa, não, tá? Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Gente, não tem mais como a gente julgar as pessoas por quem elas eram. Eita, aconteceu alguma coisa aqui. Vou deixar assim, fechado. A gente precisa entender que as pessoas, ao aceitarem a Jesus, elas são novas criaturas. E as criaturas não surgem do nada. Ela não nasce, ela nasce de novo. Faz com que ela se torne uma nova criatura. E todo mundo passa pelos processos. E a gente não pode apontar o dedo. Porque a gente também está passando pelos nossos. E aqui está escrito que se a gente apontar o dedo, se a gente julgar, é dessa mesma maneira que você será julgado. Então, você precisa entender que a medida que você usa será a mesma medida usada para você. Veja bem. Veja bem isso. Além disso, você precisa entender que ele faz parte do mundo. A pessoa que está agindo de acordo com o que você não gostaria, né? Está te incomodando. Você não pode mais avaliar ela pelo ponto de vista. Nós recebemos o mundo espiritual. Nós aceitamos Jesus, nós entendemos que existe um mundo espiritual. E a gente precisa, antes de condenar, acolher. Jesus fez isso conosco. Jesus ele não nos julgou. Ele nos acolheu, ele não nos condenou. Né? Jesus ele não trouxe condenação, ele trouxe com acolhimento. E a gente vai com o julgamento e vai com o nosso olhar, o nosso ponto de vista humano. Ela não está agindo como deveria. Ele não está agindo como deveria. Tá certo. Por que está acontecendo isso? Por que a pessoa está se vestindo assim? Por que ela não entendeu ainda muito claramente? Por que ela está agindo dessa forma? O que eu faço como cristão? Se aproxima, acolha e corrige. Está escrito em Mateus 18. Nós precisamos ter esse cuidado com o irmão. Não constrangendo, não informando todo mundo sobre a forma como ele está agindo. Porque a mesma medida que você usar será usado como você. Escrever aí, atenção. Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou. Não faz mais parte de nós termos esse tipo de mentalidade. Esse tipo de mente em que nós avaliamos todo mundo do nosso ponto de vista. Nós precisamos olhar para o outro com os olhos espirituais e pensar o que está atrás dele, o que está fazendo, como eu posso ajudá-lo. A gente não tem, a gente só fala, né, moça, olha só como ele está. O cuidado que a gente precisa ter. Então, revisando tudo isso hoje, né, que falta 5 minutos para a chamada terminar, nós conversamos sobre Jesus e a ira, Jesus e o julgamento de Jesus e a lei. É preciso ler a Bíblia.
Sem Bíblia não somos nada, visto que Jesus é o verbo, sem Jesus não somos nada. A Bíblia precisa estar no ponto mais alto. A ira não pode nos controlar. Precisamos ser tardios para se irar e ser ágeis em perdoar. Porque o perdão não faz mal apenas. A falta de perdão não faz mal para o outro. Às vezes nem faz. Porque às vezes tu tá brigado com o outro nem fez. E tu tá pensando ali, tudo nas costas sozinho, e o outro nem tá sabendo, nem tá ligando. A Maria escreveu alguma coisa aqui. O que tu escreveu? Eu coloquei que eu acredito que a gente entender e respeitar as diferenças uns dos outros é muito importante, né? Partindo do princípio que todos nós temos criações diferentes, viemos às vezes de mundos diferentes e tá tudo bem, porque na verdade eu escutei uma frase ultimamente que falava assim, quando a pessoa diz que estás no céu, o Pai é nosso, e não somos nós quem escolhemos os nossos irmãos. Então o Pai não é só meu, o Pai é nosso, no plural. E eu não tenho direito de escolher quem é que vai sentar na mesa, não, pelo contrário. Eu, se quero ser parecido com Jesus, preciso ter o máximo de pessoas possíveis nessa mesa comigo. É verdade. E a gente acaba se afastando dos outros por causa desse ponto de vista humano, né? Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais também. 3 minutos, só para te avisar. 3 minutos, vamos acabar. Vamos acabar. Então, vocês querem abrir outra ou não? Vamos terminar, né? Por hoje é isso, gente. Lembre-se que tem 70 vezes 7. 70 vezes 7, o que é isso? Perdoar sempre. Perdoar sempre, gente. Lembre-se que nós não podemos ser controlados pela ira, que nós precisamos ter a palavra para vencer o mal na ponta da língua e não julgar. Né? Nós precisamos olhar com os olhos espirituais das pessoas, né? Então, hoje foi isso. Tchau. Tenham um bom domingo. E é isso. Gente, o vídeo de semana passada já vai estar disponível entre para quem não conseguiu estar no discipulado no primeiro dia. E o vídeo de hoje a gente vai editar. Em nome de Deus, certo? Possível, e vai para o nosso canal do YouTube. Letícia, é isso? O que é? Se achando, mentira. Glória a Deus. E é no YouTube mesmo, não é no Drive. Tá bom. Eita, Letícia! Eita, ficou atualizado! Foi uma delícia, né? Lê, foi uma bênção, de verdade. Você sabe que você é precioso nas mãos do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E todo né? Meus likes são lindos. Gente, falta tudo. Um beijo. Bom domingo. Espero vocês todos aqui semana que vem. Semana que vem vai ser oração, jejum, mais de Jesus. Vai ser polêmica. Eita, Soraya, se prepara. Semana que Eu agradeço toda a presença de vocês. Um beijo, gente. Até mais, pessoal. Paz. Tchau. Tchau, gente.